igreja. Eu, quando estava trabalhando e Deus começou a falar comigo nesse tema, aliás, esse tema foi um tema que Deus nos deu ano passado sobre avivamento, o avivamento que precisamos. Mas eu pensava que Deus estava me dando uma mensagem apenas para um culto. E esses dias atrás eu estava trabalhando em Deus, Ele então começou a ministrar ao meu coração algumas coisas concernente ao avivamento que a igreja precisa. Nós vamos começar então na tarde de hoje, e nos próximos 3 domingos seguintes nós vamos falar sobre o avivamento que precisamos. No dia de hoje eu quero meditar com os irmãos debaixo do tema Enchei-vos do Espírito. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 17 e 18. Nós vamos ler também até o versículo de número 21. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, versículos 17 a 21. A palavra de Deus diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Por bondade, tome o seu lugar, igreja. Queridos irmãos, nós vamos então meditar nos próximos domingos a respeito do avivamento que se faz necessário para nós. O que é avivamento? A Bíblia King James, a versão King James, o versículo 18 desse texto que nós lemos, ela diz assim: e não vos embriaguei com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Queria que você guardasse essa expressão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, que é o tema da nossa mensagem de hoje, porque esse tema fala conosco sobre avivamento também. O que é avivamento? A palavra avivamento, ela fala de vida. Ela é uma palavra que, se você ouve esse próprio som, avivamento, você percebe pelo som dessa palavra que ela fala de vida. É vida em movimento. Avivamento é isso. É vida em movimento. É ânimo. Avivamento é ânimo, é dar ânimo. No dicionário, a palavra avivar, ela significa tornar mais vivo. É tornar algo mais vivo, mais intenso, mais brilhante. É pôr novamente em uso. Então perceba que a palavra avivar, ou a palavra avivamento, ela significa tornar algo ainda mais vivo, tornar algo ainda mais intenso, mais brilhante. É pôr novamente em uso. Esse é o significado da palavra, segundo o dicionário. Mas, biblicamente falando, essa palavra avivamento, para nós, no contexto da Bíblia Sagrada, daquilo que a Bíblia nos ensina, essa palavra avivamento é o renovo que Deus traz para a sua igreja. É o despertamento que a igreja recebe através do Espírito Santo de Deus. É quando o Espírito Santo ele traz vida e ele traz movimento a algo que já viveu, mas por causa do pecado, por causa da frieza, por causa da indiferença, por causa do mundanismo, por causa do conformismo, se tornou insignificante, se tornou sonolento, se tornou sem vida. Então nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos, e você vai perguntar, mas pastor, então o senhor está dizendo que nós, que a igreja, ela está sem vida? O senhor está dizendo que a igreja, ela está morta? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós precisamos, no sentido de que avivamento é trazer a nossa vida ao movimento. E isso eu creio que todo crente sincero, ele vai reconhecer que precisa de um avivamento. Quando nós somos a igreja no sentido universal, a igreja no sentido universal,
o que é a Igreja Universal? A igreja que Deus tem em toda a terra. A igreja em toda a terra é o corpo de Cristo. E esta igreja é santa, ela é imaculada, ela é poderosa, ela não tem dificuldades. É a igreja que vai subir, ela não está morta. A igreja universal, no sentido de todos os crentes dos vários lugares da terra, todos os salvos, não os crentes, os salvos. Porque alguns podem dizer que são crentes, mas não estão salvos. Mas a igreja universal, que está espalhada por todos os lugares da terra, com pessoas salvas, essa igreja é a igreja que está avivada. Mas qual é então a igreja que precisa de avivamento? É eu e você que reconhecemos que precisamos de mais do Espírito Santo. Então, biblicamente falando, o avivamento é isso, é o renovo de Deus sobre nós. É o despertamento que o Espírito Santo lhe traz para a igreja. E eu quero falar algumas coisas sobre avivamento nesta noite, nesse primeiro tema que nós vamos tratar. A primeira coisa que é importante na nossa introdução a falar é o seguinte: a igreja não produz avivamento. Queria que você entendesse isso. A igreja, ela não produz avivamento. Como assim, pastor? O avivamento, ele não é produzido pelos homens. Não são os homens que produzem os avivamentos. Avivamento não é uma data no calendário. Não é uma data que nós marcamos no calendário, que nós fazemos um cartaz e colocamos: venham para o congresso de avivamento. Quando eu propus, irmãos, no meu coração, orando a Deus, e eu estou sempre respirando sobre o que Deus quer para a igreja, e quando Deus trouxe ao meu coração para que nós dividíssemos esse tema em 4 domingos e compartilhássemos com a igreja o avivamento que precisamos, eu entendi pelo Espírito Santo que nós não estávamos fazendo isso no sentido de marcar e dizer: olha, nesses 4 domingos Deus vai avivar a sua igreja. Não é o pastor da igreja que marca no calendário o que o Espírito Santo vai fazer. Não são os homens que dizem quando o avivamento acontecerá no meio da igreja. Então o avivamento, ele não é produzido pela igreja, ele não é produzido pelos homens. Não são campanhas que produzem avivamento. As campanhas não são erradas, nós podemos fazer campanhas evangelísticas, nós podemos fazer trabalhos, mas o avivamento genuíno, ele não é produzido pelo esforço humano. Ele não é produto da mente humana, ele não é fabricado, ele não é produzido por nós, irmãos. E isso precisa ficar bem claro, porque nós não podemos manipular o Espírito Santo e dizer quando ele deve vir. Nós não temos poder e autoridade, embora alguns aí fora façam isso, mas biblicamente falando, não somos homens que manipulam e dizem: agora o Espírito Santo vai fazer isso, ou ele vai fazer aquilo. Com exceção dos apóstolos, que eles no início da igreja, eles foram usados de uma forma extraordinária para dar início à igreja. Nós vimos realmente Pedro, Paulo, alguns demais impondo as mãos, e eles oravam, e naquele momento realmente o Espírito Santo era derramado e descia. Mas esses eram casos, irmãos, únicos em que o Espírito Santo ele queria que fosse assim. Hoje em dia, infelizmente, há um orgulho, uma vaidade em muitos corações de alguns homens que, até mesmo na sua simplicidade, eles querem fazer a coisa acontecer e acabam querendo dizer que tal dia, tal hora, tal lugar o Espírito Santo virá. Não acontece assim. O Espírito Santo ele não pode ser manipulado pelos homens, ele não pode ser guiado e dito: o Espírito Santo agora vai, o Espírito Santo agora cura. Não, irmãos, jamais. Por mais que às vezes a gente possa até errar numa expressão como essa, você ouvir dos lábios, mas que você entenda isso: o Espírito Santo ele não é manipulado pelo homem. Nós não dizemos o que ele vai fazer. A igreja, ela recebe. A igreja, ela recebe a visitação do Espírito Santo. Ela não determina, não é ela que diz quando ele virá. Por isso, o avivamento não é uma época do calendário. Avivamento não é um trabalho que nós fazemos e dizemos: olha, em tal dia nós vamos dedicar um mês tal para um trabalho de avivamento. Isso, biblicamente falando, não é correto. Porque a igreja, ela recebe porque o Espírito Santo é Deus, e sendo Deus, ele é soberano. Então ele faz quando ele quer, como ele quer e do jeito que ele quiser, sem precisar que nós digamos alguma coisa a ele. Então isso é uma ação soberana de Deus sobre a igreja. Você vai ver que os focos do avivamento, não só aqueles narrados em Atos, mas que depois, na era dos pais da igreja, teve um período em que a ação do Espírito Santo ela se cala, ela silencia quando a igreja, ela se une com o Estado e se torna aquilo que nós conhecemos da Idade Média, a igreja romana.
por um período de aproximadamente 1000 anos, não há muitas manifestações espirituais, como na era apostólica, dos pais da igreja e depois, antes da reforma. Mas nós vamos sempre ver que sempre que aconteceu um avivamento, sempre foi da parte de Deus. Não foram os homens que produziram. A igreja, ela deve sim clamar pelo avivamento. A igreja deve sim orar e pedir pelo avivamento, mas a igreja jamais conseguirá produzir avivamento. Nenhum pastor, por melhor intenção que ele tenha no seu coração, ele tem poder e autoridade de Deus para produzir avivamento, porque ele não pode produzir. Não é produto do homem. Avivamento é o renovo de Deus para a sua igreja. Então não é o pastor que vai produzir avivamento, mas o pastor junto com a igreja, ele pode orar. Nós podemos ser ensinados a clamar: aviva, Senhor, a tua obra, como Abacuque fez. O profeta Abacuque, ele é bíblico quando ele ora. Deus diz assim, no seu capítulo 3: aviva, Senhor, a tua obra. Então, irmãos, a nossa função é de clamar, é de pedir, é de desejar. Será que nós desejamos por um avivamento nas nossas vidas? Será que nós desejamos por um renovo de Deus nos nossos corações? Será que nós almejamos, estamos orando, estamos clamando por um avivamento em nós? Será que nós estamos pedindo e desejando isso no nosso coração? Devemos desejar, devemos orar e clamar, mas nós não podemos determinar quando ele irá acontecer. Segunda coisa que eu quero comentar com os irmãos: a primeira é que a igreja não produz avivamento. A segunda coisa é que o avivamento que nós precisamos, ele não significa somente manifestações espirituais. O avivamento que precisamos não significa somente manifestações espirituais. Por manifestações espirituais, eu gostaria que os irmãos entendessem o falar em línguas, o profetizar, os dons de cura, os sinais, as maravilhas. Essas são manifestações espirituais. Mas muitas vezes se confunde avivamento com manifestações. No avivamento há sim batismo com o Espírito Santo, lógico que há. No avivamento há sim manifestações dos dons espirituais. No avivamento, Jesus batiza, Jesus derrama e distribui dons à sua igreja. No avivamento há curas, há milagres e prodígios, sim. Mas, irmãos, nós não podemos confundir, porque nem todas as manifestações procedem de Deus. Então nem tudo que eu vou olhar de manifestação, eu vou dizer, ali é um avivamento. Nem todas as manifestações, elas significam que aquilo é um avivamento. Por quê? Porque as manifestações, ela é uma arma poderosa que o adversário descobriu, uma grande forma, um grande meio que ele encontrou a possibilidade de enganar a igreja. As manifestações espirituais, elas geram nas pessoas um grande interesse. Você pode observar. Toda vez que há um milagre, que há uma cura, alguma coisa acontecendo, os nossos olhos se voltam para lá. Todas as vezes que você ouve a notícia de que alguém foi curado de algo, de alguma coisa miraculosamente, ou quando você ouve algo no sentido de profecia, os teus ouvidos, os teus olhos se voltam para lá. Porque nós, como seres humanos, nós somos chamados a essa atenção. Nós olhamos. E o adversário, ele descobriu que isso, meus irmãos, é uma isca muito grande para enganar os fiéis. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 13 e 14. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 13 e 14. 2 Coríntios 11, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Paulo, ele está tratando com a igreja em Corinto a respeito do falso e do verdadeiro, daqueles que são e daqueles que não são. E Paulo, ele diz aqui no versículo 14 que esses falsos apóstolos, esses falsos profetas, falsos cristos que surgem no meio da igreja, eles surgem, irmãos, com sinais também. Surgem com sinais maravilhosos, sinais miraculosos. Mas no versículo 14, Paulo fala que esses sinais são provenientes de Satanás, porque o próprio Satanás, ele pode se disfarçar de anjo de luz. Então, se ele se disfarça, ele tem esse poder de se disfarçar de anjo de luz, você acha que ele não tem, meus irmãos, poder para confundir uma manifestação espiritual e fazer parecer que é de Deus?
Ele tem poder sim. Vejam o que Jesus Cristo disse em Mateus no capítulo 24. Abramos as nossas Bíblias em Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 24 e 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, os versículos 24 e 25. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir ou enganar até mesmo os eleitos. Aí Jesus diz assim: olha, eu tenho dito isso a vocês, eu estou avisando, porque vão surgir falsos cristos, falsos profetas, e se possível, eles enganarão a muitos com falsos milagres e falsos prodígios. Então você percebe que manifestações espirituais o próprio Cristo advertiu: Satanás ele também pode fazer isso. Então ele usa isso como uma isca para querer enganar os crentes. Então nem toda manifestação espiritual significa que é um avivamento. Segundo ponto, o avivamento que precisamos não significa somente manifestações espirituais, que fique claro. Não significa que não há manifestação, há sim. Como eu disse, no avivamento Jesus batiza, Jesus cura, Jesus derrama dons espirituais na sua igreja, mas não significa que toda manifestação é proveniente de um verdadeiro e genuíno avivamento. É preciso que haja discernimento. É preciso que haja discernimento. Então Jesus não teria deixado isso escrito para nós. É sinal de que Satanás também sabe falar em línguas estranhas. É sinal de que Satanás também pode curar. Inclusive ele pode dar enfermidade. Não foi com permissão de Deus que ele enfermou a Jó. Não foi com permissão divina que ele cobriu Jó de chagas, que ele tirou de Jó todos os bens, que ele fez com que Jó se tornasse do dia para a noite do homem mais rico, mais eminente do Oriente. Ele se tornasse um homem mais pobre, que tinha que se coçar com cacos de telha para poder amenizar as coceiras, as chagas do seu corpo. Foi com permissão divina, mas foi Satanás quem fez aquilo. Então as manifestações, elas são sim uma isca de Satanás. É preciso que a igreja possa discernir. Terceira coisa que eu quero meditar com os irmãos é que o avivamento que nós precisamos é um contraste com a nossa vida atual. O avivamento que precisamos é um contraste com a nossa vida atual. Vamos voltar a Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o que, igreja? Por quê? No que há no vinho? Contenda ou devassidão. Mas a instrução bíblica para nós é: enchei-vos do Espírito. Irmãos, esse texto nos mostra dois lados. Você vai perceber dois lados aqui desse versículo. O primeiro lado, a primeira questão apresentada é: não vos embriagueis com vinho. Este é o primeiro lado, a primeira questão. O vinho, irmãos, era a bebida mais importante da antiguidade. O vinho era a bebida que estava presente em todas as casas. O vinho ele era celebrado como algo inclusive divino. As pessoas usavam o vinho nas suas celebrações, nos seus sacrifícios. Quando eles selavam um compromisso, os comerciantes de muito dinheiro da antiguidade, eles comemoravam aquilo com vinho, não é diferente hoje. Você vê naqueles filmes por aí que quando eles fecham um grande negócio, um grande acordo que eles vão comemorar. Só que hoje usa-se whisky, vodka, outras bebidas. Na época, a bebida mais usada e que era a bebida mais correta a ser usada nessas ocasiões era o vinho. Era uma bebida que estava presente na maioria das famílias e fazia parte da cultura do povo antigo, até porque o vinho na cultura antiga, da forma como ele era cultivado, feito, não como hoje, mas da forma que se tem hoje, naquela cultura, ele era tratado de uma forma diferente. Toda aquela forma ele era inclusive medicinal. Não é como hoje, né? Hoje é para comercializar, para ter ganho lucro. Naquela época era uma questão até mesmo de medicina. Mas na antiguidade o vinho ele fazia parte da vida da maioria das pessoas. E ele simbolizava a alegria. As pessoas bebiam vinho porque quando elas bebiam vinho elas se tornavam mais soltas. Já perceberam?
percebeu que a bebida alcoólica deixa as pessoas, né, mais soltas, mais alegres. Quem veio, né, da outra vida, da vida passada, que teve uma experiência com bebidas, com essas coisas, sabe o que é isso? Vocês, eu creio que muitos de vocês que não nasceram num lar cristão, ou mesmo vocês que, por mais que não eram cristãos, alguns talvez não tinham esse estilo de vida, mas alguns que aqui estamos, vão se lembrar disso. Tinha um estilo de beber, eu bebo socialmente, não é assim que vocês diziam antigamente? Mas socialmente era encher a cara, não é? Era não conseguir mais ficar de pé, esse era o socialmente. Mas bebia-se muito, porque a bebida produz o que? Uma alegria, não é assim? As pessoas quando bebem, elas ficam mais soltas, elas se sentem, né? Qual é o sentimento que o vinho traz? O sentimento de bem-estar, né? Bebe-se para esquecer os problemas, não é assim? Não era essa desculpa, vou beber para esquecer os problemas. Aí esquecia o problema, esquecia o endereço de casa, esquecia também que tinha que continuar a trabalhar, continuar a viver, não é assim? Hoje pessoas bebem para dormir, bebem para uma série de coisas. É o falso engano, meus irmãos. E na antiguidade também era assim. O vinho ele faz a pessoa se sentir feliz, né? A bebida alcoólica tem esse poder de fazer a pessoa pensar: puxa, olha como eu sou bom, olha como eu sou bonito. Às vezes é feio que dói, mas o vinho tem essa propriedade de fazer a pessoa se enxergar como bonito, né? Olha, né? Eu posso até ir para uma passarela, desfilar e tal, você se sente bem, se sente feliz. O vinho traz uma alegria momentânea, passageira, inclusive deixa as pessoas corajosas, né? Tem gente que morre de medo do escuro, mas quando bebe um vinhozinho, ele vira um leão, vira um valente, tem coragem, e diz: eu não está aguentando em pé, mas ele diz: não, eu vou fazer, e vou acontecer. O vinho parece dar uma certa coragem, só que isso é tudo momentâneo e passageiro. Isso tudo, meus irmãos, é um engano. O vinho era justamente usado como esse subterfúgio, é uma fuga passageira. E você que viveu nessa vida, você vai lembrar disso. É exatamente isso, uma fuga passageira, porque quando passa aquele momento e você volta à realidade, você vê: meu Deus, não mudou nada, estou pior, agora estou com aquela enxaqueca, com aquela dor, com aquele negócio todo. No dia seguinte, ressaca. Você viu que é apenas um refúgio temporário. E para você se sentir bem, o que você precisa? Beber de novo. Quando acaba a bebida, você vê que a realidade é depressão, é problema. E para se sentir bem, o que vai precisar? Beber de novo. E beber de novo. E beber de novo. Seja bebida, seja droga, seja o que for. Não é enganoso isso? Por isso que é este lado que Paulo está mostrando para os irmãos em Efésios. Não vos embriagueis com vinho. Eu não vou entrar no detalhe, não é o mérito, não é a nossa intenção dia de hoje, já passou. Então só não pode embriagar, mas pode beber, né? Não, nós não temos essa cultura de beber nos bebida alcoólica, né? Mas nós não vamos entrar nisso agora. Alguém vai dizer: pastor, então, se Paulo diz para não embriagar, mas experimentar, beber no dia do Natal, ano novo, uma champanhezinha, não, irmãos. Nós não temos essa cultura, nós cristãos. Pastor, mas lá na África eles bebem. Irmãos, nós não somos africanos. Onde que Jesus nos plantou? Jesus nos plantou como irmãos brasileiros, numa cultura brasileira, numa igreja brasileira. Então nós precisamos entender isso. Não adianta querer trazer coisa de fora. Mas a cultura africana, a cultura europeia. É verdade, irmão. Você sabia que tem irmãos em Portugal? A igreja em Portugal, a ceia deles é feita com vinho. Estou dizendo isso para os irmãos, falo isso como uma forma de ensinamento. Isso é desculpa para que nós venhamos a nos envolver com essas coisas? Não. Não. Deus nos plantou nesta nossa cultura, irmãos. Entendamos isso. Não adianta querer ficar trazendo cultura de outros para querer colocar na nossa vida. Não, irmãos, não foi isso que Deus te chamou. Se Deus quisesse, Ele tinha feito você africano. Viu? Deus não te fez africano, Deus não te fez português, nem também japonês. Você é brasileiro, ainda que você seja descendente. Você é brasileiro, Deus te plantou numa igreja brasileira, numa cultura brasileira. E a nossa cultura, meus irmãos, brasileira, da denominação a qual nós servimos, nós não temos essa cultura de beber bebida alcoólica. Então, que isso, apenas abrindo parênteses e fechando, o conselho de Paulo é: não se encha de vinho. E eu já vou dizer melhor por que Paulo usa a palavra embriagar de vinho. Nós já vamos chegar lá. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, é o seguinte: que o vinho, aqui em Efésios, ele apresenta essa primeira moeda, esse primeiro lado dessa moeda, o vinho que simboliza essa alegria momentânea, essa alegria passageira. O vinho é a vazão da nossa carne. O vinho é a vazão da liberdade que nós damos a nós mesmos, aos nossos sentimentos e à nossa carne. Por isso que o avivamento, nós precisamos, nesse terceiro ponto que quero tratar com os irmãos, o avivamento que nós precisamos é um contraste com a nossa
evasão para a carne. É uma vida de liberdade para a carne, de liberdade de fazer aquilo que a carne pede. É de andar no controle da carne. É isso que Paulo diz quando ele está dizendo assim: não vos embriagueis com vinho. Quem está no controle? Quem está no controle? Quem é que está dirigindo? É esse o sentido da palavra: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou em que há devassidão. Quem é que está no controle? Quem é que está comandando? Porque o vinho aqui está simbolizando a vazão da carne. Está simbolizando aqui aquilo que em nós, irmãos, vaza no sentido de fazer o que é errado, o que é pecaminoso, o que é contra Deus. Aí Paulo diz: olha, não vos embriagueis com vinho. Fica uma pergunta: quem está dirigindo a nossa vida? O contraste é: há uma vida carnal e há uma vida espiritual. Quem está no controle? Então esse é o primeiro lado. Não vos embriagueis com vinho. Quem está no controle? O vinho simboliza a carne, a vazão, aquilo que fazemos e que nos dá um prazer momentâneo, mas que depois nós nos sentimos mal e chegamos à conclusão que não valeu a pena. Mas o segundo lado, e é o quarto ponto que eu quero tratar com os irmãos: o avivamento que precisamos é ser cheios do Espírito Santo de Deus. O avivamento que precisamos é ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo, Deus? Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque esta é a vontade de Deus para nós. Esta é a vontade de Deus para nós. Abra sua Bíblia em Efésios, como você sabe, vire a página, 2 páginas para trás, em Efésios capítulo 3, no versículos 14 a 16. Efésios no capítulo 3, nos versículos 14 a 16, eu gostaria que alguém pudesse fazer a leitura. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra tem um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais incorporados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Por que Paulo ora pelos irmãos da cidade de Éfeso, pelos Efésios? Qual é o motivo da oração do apóstolo por eles? Paulo está dizendo: olha, é por essa causa, eu oro por quê? Para que vocês sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa palavra corroborados aqui é fortalecidos. Paulo está dizendo aqui que vocês sejam fortalecidos. Então, qual é o desejo de Deus? O que Paulo está expressando aqui? Paulo não está escrevendo, mas Paulo fala sobre a inspiração divina. Paulo está escrevendo, mas quem está inspirando Paulo a escrever é o próprio Deus. Então, esta é a vontade de Deus, que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo em nosso interior. É desejo de Deus, irmãos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É vontade de Deus, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, há uma força que não é nossa e que está sobre nós. Aleluia. Há um poder. É por isso que eu me maravilho quando eu leio Atos capítulo 1, versículo 8. Você lembra de Atos 1, 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder. Essa palavra poder aqui é a dinamite no nosso português. É aquela dinamite. Eu morei alguns anos, irmãos, quando meu pai dirigiu uma congregação ao lado da BR-116, próxima divisa entre Paraná e São Paulo. E ali do lado ficava uma pedreira. Era interior, só tinha mato. Ia para o litoral do Paraná, ou ia para São Paulo, ou ia para Curitiba. E bem ali no meio tinha um mato. E aí tinha uma igreja, um vilarejozinho, alguns irmãos. Uma igreja pequena de uns 20 irmãos, mais ou menos. E acima, um pouco, a uns 500 metros mais ou menos da onde havia igreja, nós morávamos atrás da igreja, havia uma pedreira. E aquela pedreira, eles colocavam as dinamites para estourar as pedras, para eles extraírem as pedras e levarem depois para o consumo, para o comércio, vender. Enfim, era onde depois era trabalhada, triturada, para ser vendida, construção e todas essas coisas. E toda vez que eles iam fazer aquele trabalho de estourar as pedras, não podia ser todo dia,
porque tinha uma BR do lado e as pedras elas voavam. Então havia as polícias, elas ficavam postos, elas mais ou menos 1 quilômetro antes, 1 quilômetro depois, eles isolavam a BR-116, eles impediam o trânsito por aproximadamente uns 30 minutos, e ali então, nós em casa, nós éramos avisados que a pedreira, ela ia estourar, e aí, nós era um barulho, tremia a terra, e a gente se recolhia também de casa, era uma coisa meio que medonha, porque o barulho daquela dinamite nos fazia um estrago, e voavam estilhaços para todo lado, inclusive estilhaços voavam a uma certa altura que alguns chegavam inclusive depois a atingir ali a BR, onde os policiais depois precisavam recolher rapidamente para os carros continuar. E isso me fez lembrarmos o poder daquela dinamite, porque como nós morávamos ali, vez por outra nós tínhamos uma plantaçãozinha, meu pai tinha uma plantaçãozinha, cuidava de uns bichinhos ali, e a gente ia conduzir, a gente ia ver como é que estavam as ovelhas, ia tirar leite de vaca, ia cuidar, e a gente passava ao lado da pedreira. E eu sempre era pequeno, eu tinha por volta de 9 anos, mas eu lembro que quando a gente passava ao lado, a gente olhava aquele paredão todo deformado por causa da dinamite. Aquelas pedras que você olhava, irmãos, eram pedras grandes, eram montanhas de pedra, mas quando a dinamite chegava, aquilo vinha tudo ao chão. E é essa palavra, irmãos, a dinamite tem esse poder. Foi essa palavra que Deus inspirou Lucas a escrever Atos, e ele diz, quando ele escreve o capítulo, versículo 8, vocês vão receber poder. Que poder é esse? É o poder, irmãos, como se fosse, claro que não é como uma dinamite, mas para você entender a extensão do poder, e o que ele faz, é como se fosse isso, uma dinamite na tua vida. Você percebeu o poder que há quando você é cheio do Espírito Santo? Você percebe porque nós precisamos de um avivamento, e o avivamento que Deus quer é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, é a vontade de Deus, porque, meus irmãos, essa dinamite que Deus nos dá, esse poder sobrenatural, ele vai impactar o mundo lá fora. Ele vai destruir as fortalezas de Satanás. Ser cheio do Espírito Santo significa você ter o poder de Deus para lutar, ter o poder de Deus, ter a autoridade divina para fazer a obra, mas não somente para fazer a obra, para você continuar esperando Jesus voltar. Porque nós só podemos esperar Jesus cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a volta de Cristo é utopia. Sem estar cheio do Espírito Santo, é como andam pregando aí fora: Jesus não vai voltar não. Não, isso é utopia, isso é para enganar os outros. Jesus não vai voltar. Inclusive há pastores pregando assim. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós cremos na palavra de Deus. Aleluia. Porque o poder de Deus nos capacita a crer, a confiar e a não andarmos pelos nossos olhos, mas andarmos pela fé que Ele nos deu. Então, meus irmãos, é a vontade de Deus que sejamos cheios do Seu Espírito Santo. Mas também, nós precisamos ser cheios. Nós precisamos de um avivamento na nossa vida, porque o Espírito Santo irá mudar essa podridão que há em nós, irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, os versículos 16 a 21. Por que precisamos ser cheios? Primeiro, porque essa é a vontade de Deus. Em segundo lugar, porque o Espírito Santo irá mudar essa podridão que há em nós. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 21. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discordância, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais coisas vos advirto. Como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Queridos irmãos, se formos sinceros conosco mesmo, nós vamos admitir que em nós há muita coisa ruim. Se formos sinceros conosco mesmo, nós vamos olhar para nós, para a carnalidade que é em nós, nós vamos concordar com o que Paulo está dizendo.
há uma podridão dentro de cada ser humano. Há uma podridão dentro de cada homem, de cada mulher. Por melhor que nós sejamos, há uma força que não é do Espírito de Deus, mas que é da nossa própria carne, que é atraída por tudo aquilo que é errado. Se um de nós aqui dissermos que não temos vontade de praticar algo contra Deus, você pode ter certeza que é mentiroso. Se qualquer um de nós quisermos ficar de pé e disser, olha, eu não tenho vontade de praticar o mal, é mentiroso, já pecou. Porque isso está em nós, faz parte da lei natural que o ser humano ele tem. Está em nós, irmãos. Nós somos por natureza cheios de obras da carne. Por que nós não fazemos todas elas, ou a maioria delas, ou algumas delas? Porque nós temos procurado nos controlar. Por que você não sai batendo aí em todo mundo? Por que você não sai por aí matando, roubando? Por que nós não saímos por aí fazendo tudo aquilo que dá vontade? Porque nós estamos, irmãos. Deus está sendo misericordioso conosco. Mas se nós formos sinceros, nós vamos olhar que há um desejo em nós, irmãos, de praticar o que é errado. Isso nós temos que admitir, são obras da carne. São podridões que estão em nós. Que podridão é essa? Que imoralidade sexual. Hoje, irmãos, a coisa está aumentando. A imoralidade sexual ela está aumentando. No Brasil não se dá para assistir televisão, porque propaganda de refrigerante é propaganda com mulher seminua. Propaganda de chinelo de dedo é propaganda de mulher nua. Propaganda de sorvete é propaganda de mulher seminua. E eu digo isso de 12 anos atrás, antes de vir ao Japão, quando nós tínhamos televisão em casa e a gente assistia. Faz 12 anos, irmãos, que estamos aqui no Japão, que nós assistimos mais programação brasileira. Agora você pensa, de 12 anos para cá, será que melhorou? Imoralidade sexual. Olha essas novelas apresentando o famoso beijo gay. Imoralidade sexual. Você sabe que as crianças no Brasil hoje, elas estão crescendo vendo isso. E qual é a intenção? Que elas achem isso normal. Ah, 2 homens, 2 mulheres, normal, não tem problema. Isso está sendo tratado para as nossas crianças acharem isso comum, normal. Para que elas não estranhem, elas vão crescendo achando isso normal. Você olha para as nossas crianças hoje com 9, 10, 11 anos, 12 anos, você vê que há uma simplicidade delas ainda. Mas hoje no Brasil, irmãos, crianças com 7, 8 anos de idade sabem muito, se duvidar, mais do que nós. Sabe o que é isso? Imoralidade sexual. Isso para falar somente de uma área, fora outras áreas. Homens imorais, mulheres imorais. O que mais? Obras da carne, impureza, libertinagem. Olha a libertinagem, mas não há mais limite, né? São pessoas libertinas, pessoas devassas. O que mais que ele fala? Ele fala sobre idolatria. A idolatria hoje tem comandado o mundo. Idolatria não significa somente adorar os ídolos, no sentido de vou adorar São João, São José, Santa Maria. Idolatria é tudo aquilo que tira Deus do primeiro lugar. Pode ser o dinheiro, pode ser a casa, pode ser o carro, pode ser o computador, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa hoje tem se tornado ídolo na vida das pessoas. É obra da carne. E eu pergunto, será que isso não está em nós? Tem gente que a idolatria dele é o filho, é a filha. Se mexer com meu filho, mas eu mato, eu morro. Se torna um ídolo na sua vida. Idolatria, Paulo diz mais: feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Irmãos, esse tem sido um tempo de pessoas egoístas. E o egoísmo está dentro de nós. É nós olharmos somente para nós e o que é melhor para nós. E ele fala um monte de coisa a mais: dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e só isso? Não. Tudo quanto se pareça com essas perversidades. Tem coisa que não dá para listar aqui, porque, irmãos, a lista não tem fim. Para a maldade não tem fim. Para a maldade não há limite. Para a imaginação fértil de Satanás em criar coisas novas no sentido mal, não há limite. Então Paulo não consegue. Ninguém conseguirá listar tudo, mas ele diz assim: tudo quanto se pareça com essas perversidades.
E ele diz: os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Então essa podridão é uma podridão que está no ser humano. E se o ser humano com essa podridão, ele não receber uma visitação do Espírito Santo, ele jamais conseguirá entrar no reino de Deus. Porque precisamos ser cheios para que possamos ser limpos dessa podridão. Nós precisamos ser lavados, purificados, irmãos. Porque nós podemos estar dentro da igreja, viver uma religiosidade, mas podemos estar cheios de obras da carne em nós. Nós podemos estar frequentando os cultos e podemos ainda assim estar cheios de obras da carne, de inveja pelas pessoas, porque as pessoas estão se dando melhor que nós, invejas ministeriais, porque alguém já foi levado àquilo, aquilo outro e eu ainda não fui, invejas de departamento, porque esse departamento fez e eu não fiz, inveja disso, ou egoísmo, ou ódio, matando as pessoas, não no sentido literal, mas lá no pensamento. São obras da carne, essas coisas, elas, irmãos, você só precisa de um estado para acontecer. Você não precisa ser possuído pelo demônio para ficar cheio da obra da carne. É apenas dar vazão. É apenas deixar que o controle não seja do Espírito. É apenas deixar que, como Paulo diz, não se embriague com vinho, porque quem embriaga com vinho está dizendo quem está no controle. O embriagar com vinho é justamente Deus não está no controle dessa vida. Deus não está no comando. E como tem sido difícil para nós lutarmos com essas coisas? São sentimentos e vontades que são mais fortes do que nós. Não é verdade? Se somos sinceros e admitir, você vai concordar comigo que existem sentimentos que são mais fortes que nós. E algumas vezes, em algumas situações, perde o controle. Temos lutado com dificuldade contra a nossa carne. Mas o texto diz, quando Paulo está dizendo encher do Espírito, esse texto, meus irmãos, a Bíblia, na tradução original, diz assim: deixai-vos encher pelo Espírito. Não é uma coisa única que acontece uma só vez, mas é uma coisa que está acontecendo sempre. É você estar andando e o Espírito Santo está te enchendo constantemente. É você caminhando na vida, na história da tua vida, e o Espírito Santo continua a te encher. É deixai-vos encher pelo Espírito. Então, irmãos, nós precisamos desse avivamento. E esse avivamento ele vai mudar essa podridão. Ele vai romper com essa carnalidade, com esses desejos que há em nós. Ele vai frear, ele vai pecar, ele vai controlar. E quem é que vai controlar? O que é que vai acontecer? Aqui em Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 22 a 25, nós encontramos a resposta. Gálatas 5, versículos 22 a 25. Olha quem é que vai estar no controle. Olha o que é que vai acontecer. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Você percebe a diferença de quem está no controle? Você percebe que quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, na direção do Espírito, toda essa podridão, ela morre. Nós crucificamos, irmãos, como Paulo diz no versículo 24, nós crucificamos essa carnalidade, essas paixões e esses desejos. Quando o Espírito Santo nos enche e Ele passa a controlar a nossa vida, toda essa podridão começa a morrer. Irmãos, é possível não desejar mais o pecado. É plenamente possível isso. Parece impossível, parece uma coisa de outro mundo. E eu fiquei meditando, pensando, meu Deus, será mesmo isso possível? Como? Eu fiquei pensando, como? E aí Deus começou a falar comigo: quando você deixar ser cheio do Espírito. Aleluia. A Bíblia é clara para nós. Lembra que eu disse ontem aos irmãos, Deus jamais vai pedir a nós algo que nós não possamos dar a Ele. Ele não vai colocar sobre nós um fardo, um cargo, uma responsabilidade que nós não possamos retribuir a Ele. Ele não vai pedir nem exigir de nós. Então, se Ele diz através de Paulo: olha, deixe-se encher pelo Espírito, porque o encher do Espírito vai fazer morrer todos esses desejos. É porque isso é real para a igreja.
pegá-los de volta. Nós não vamos querer olhar e dizer: Jesus, dá de volta o desejo que eu quero beber de novo, eu quero fumar de novo, eu quero voltar para aquela vida. Não, nós olharemos para eles e veremos o sangue derramado e dizemos: Senhor, eu também morri, eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E a vida que agora vivo nessa carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim. Aleluia! Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Nós precisamos desse avivamento. E por último, meus irmãos, por último, para nós encerrarmos, esse avivamento, ele vai gerar mudanças em nós. Esse avivamento vai gerar mudanças em nós. No avivamento, irmãos, há uma verdadeira fome e sede de Deus. No avivamento há uma verdadeira fome e sede de Deus. E por isso nós podemos perceber, nós podemos usar esse medidor que a Bíblia nos dá e saber se nós estamos vivendo uma vida avivada ou não. Nós vamos conseguir compreender se a nossa vida ela está sendo avivada por Deus ou não. Por quê? Porque no avivamento há verdadeira fome e sede de Deus. O homem e a mulher que não sente desejo por Deus, por sua presença, é porque ele não está vivendo essa vida de avivamento. Ele não está experimentando o avivamento dentro de si. Porque no avivamento, Jesus, há um desejo intenso por mais de Deus. Aleluia. Há uma fome que se manifesta, há uma sede, há uma busca. É necessário, no avivamento, as pessoas elas começam a buscar a Deus com insistência. Elas começam, meus irmãos, a sentir fome pela glória de Deus. Elas começam a bater na porta com insistência. No verdadeiro avivamento, meus irmãos, por causa dessa sede de Deus, essa fome que há por Deus, as pessoas começam a buscar a sua palavra. Aleluia. As pessoas começam a buscar a palavra porque elas entendem que a palavra é a revelação de Deus e Deus vai falar com elas através da palavra. No verdadeiro avivamento, as pessoas não buscam profetas para entregar profecias, as pessoas não vão buscar milagres, elas vão buscar a palavra. Aleluia. Porque a palavra vai preencher o coração delas. Elas estão com tanta fome, elas estão com tanta sede, elas querem mais de Deus e elas vão buscar a verdadeira fonte que é a palavra. Aleluia. No verdadeiro avivamento, há o desejo de intimidade. No verdadeiro avivamento, porque nós estamos com fome e com sede, e nós estamos lendo a palavra, nos alimentando da palavra, nós vamos sentir o desejo de uma intimidade. Portanto, a oração torna-se algo natural. No verdadeiro avivamento, a oração não é imposta. No verdadeiro avivamento, a oração não é obrigatória. No verdadeiro avivamento, nós não precisamos pedir para as pessoas dobrarem os joelhos. É interessante que nós temos dificuldade de dobrar os joelhos. É interessante que em 15 minutos de oração que nós temos nos nossos cultos, às vezes nós encontramos pessoas, não é porque elas estão doentes, não é porque elas não entendem que precisam dobrar os joelhos. Eu tenho lido algo sobre os avivamentos que aconteceram na história. Eu tenho lido coisas a respeito, ainda hoje eu estava vendo algo sobre o grande avivamento que aconteceu no ano de 1906, em abril de 1906, ali em Los Angeles, nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Uma coisa interessante aconteceu no avivamento da Rua Azusa, irmãos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos, é que, como o grupo de louvor cantou, as pessoas elas não conseguiam ficar de pé. As pessoas elas não ficavam de pé, elas se dobravam. Havia uma força que vinha sobre elas. Algumas pessoas, quando começaram a ouvir de todas as partes dos Estados Unidos, elas ouviram: olha, em Los Angeles está acontecendo um grande avivamento, vamos para lá. Quando elas iam para a Rua Azusa, elas paravam alguns quarteirões antes, deixando ali os seus carros ou saindo nos trens. Alguns quarteirões antes de chegar naquela igreja, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo era tão forte, era tão poderosa e impactava a vida daquelas pessoas que elas caíam no meio da rua. Aleluia. Elas se dobravam, e você sabe que os cultos naquele lugar, a liturgia não existia, irmãos. Qual era a liturgia?
liturgia, meus irmãos, é esse momento que nós temos de hino da harpa, leitura bíblica, os grupos com oportunidade, testemunhos, palavra. Não existia liturgia. O máximo que existia era o pastor levantar e fazer uma oração. E o Espírito Santo de Deus tomava aquele lugar. E não só aqueles que estavam ali, os que estavam fora, começavam a se dobrar. Havia pessoas que não conseguiam chegar para dentro do templo. Tamanho era o poder. Hoje, irmãos, para a gente dobrar o joelho é uma dificuldade. Hoje, para a gente participar de um culto de oração é com grande dificuldade. No verdadeiro avivamento, nós não precisamos pedir para as pessoas dobrarem os joelhos. Elas sentem necessidade de falar com Deus. Elas sentem desejo de orar. Elas sentem necessidade de clamar. Elas sentem que a intimidade precisa ser ativada. No verdadeiro avivamento, irmãos, ninguém precisa ficar dizendo: olha, agora nós vamos orar. Porque as pessoas, elas não conseguem ficar de pé. No verdadeiro avivamento, há fome por isso, irmãos. Há um entendimento de que a intimidade ela é importante. Por isso as pessoas, elas dobram os joelhos. Meu Deus, o avivamento é algo tão poderoso. E que nós olhamos para a nossa vida. Por isso que nós começamos a comparar a nossa vida com o que nós estamos vivendo. Tem uma grande diferença. Encher-se do Espírito é um contraste com a nossa vida atual. Deixar-se ser cheio pelo Espírito é um contraste com o que nós estamos vivendo, levando a nossa vida religiosa. Houve um avivamento que durou 100 anos. Os moravianos, onde hoje é a antiga Tchecoslováquia, eles faziam, meus irmãos, 24 horas de oração, 365 dias por ano, e isso durou 100 anos. Você consegue entender o que é isso? Um povo, uma igreja reunida. É claro que as pessoas não ficavam todas as 24 horas, mas elas estavam alternando mais a igreja. Ela estava 24 horas orando e os irmãos reunidos. Estude um pouco sobre a história dos aviamentos ao longo da história. Há séculos atrás aconteceu isso. E as pessoas naturalmente se dobravam com sua intimidade. Na Coreia do Sul, onde aconteceu o grande avivamento também, a igreja do pastor Paul Yong-cho, da mesma forma, muito tempo de oração. Eu contei aos irmãos um testemunho de pastores brasileiros que foram visitar a Coreia do Sul e chegaram na igreja do pastor Paul e já estavam lá um tempo de pé, orando e orando, e daqui a pouco começaram a ficar cansados, pastores brasileiros. Aí começaram a buscar uma cadeira e foram sentar. Daqui a pouco um deles levantou e disse: esses irmãos estão com um problema. Esses irmãos estão com um problema. Porque para orar sentado é porque deve ter algum problema. Nós não oramos sentados. Os irmãos da Coreia do Sul, eles não oram sentados. Eles não ficam orando e sentem-se cansados. Aí senta. Eles mantêm uma intimidade com Deus tão intensa que eles dizem não a si mesmo e ao seu próprio corpo e à sua própria vontade, só para ter mais de Deus. No verdadeiro avivamento, a oração torna-se natural. As pessoas apressam-se para buscar Deus. Hoje as pessoas apressam-se para ir embora logo. Hoje nós nos apressamos para que o culto acabe logo. Hoje nós nos apressamos para que a oração acabe logo. Porque qualquer oração que passou de 1 minuto, 2 minutos, ela começa a incomodar e falta falar. Meu Deus, o que eu vou falar depois de 5 minutos, Senhor? Eu já orei pelo cachorro e pelo papagaio. O que eu falo mais, Senhor? Eu não tenho mais por que orar. E aí tem pessoas que elas não conseguem ficar de olhos dobrados, elas sentam e ficam olhando o que acontece. O avivamento que nós precisamos vai gerar mudanças em nós. Aleluia. Vai confrontar a nossa carnalidade. Vai confrontar aquilo que está tão cômodo dentro de nós. Uma outra coisa importante que no verdadeiro avivamento, porque as pessoas estão com fome de Deus, estão com sede de Deus, buscando a sua palavra, buscando intimidade, orando, sem que sejam forçadas ou que peçam-se para orar. No verdadeiro avivamento, elas estão buscando a Deus e por isso há uma convicção do pecado. As pessoas estão convictas de que são pecadores. Eu disse ontem, irmãos, e repito hoje: se a gente disser para alguém hoje que você é pecador, é capaz de você levar um murro na cara. É capaz de alguém ficar bravo com você. Não.
Senhor, eu não sou mais pecador, porque Jesus me lavou, Jesus me purificou, é verdade. Jesus purificou os nossos pecados, a mancha que nos separava de Deus, mas irmãos, nós ainda estamos numa condição sujeita ao pecado. E o pecado ainda está, meus irmãos, muitas vezes querendo dominar a nossa vida. Quando há um verdadeiro avivamento, as pessoas estão convictas de que elas são pecadoras e elas precisam da graça de Deus. No verdadeiro avivamento, irmãos, as pessoas olham para si e dizem: eu não posso, eu não mereço, mas eu preciso de graça, eu preciso de perdão. No verdadeiro avivamento, as pessoas não ficam apontando para os outros: olha como o grupo de louvor errou, olha como a mocidade, olha como aqueles obreiros, olha como é que as pessoas apontam para si e dizem: eu sou pecador, o problema sou eu, o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema sou eu. No verdadeiro avivamento, há uma convicção de que eu preciso mudar, que o pecado está em mim e eu preciso de mudança. No verdadeiro avivamento, não aponta-se o dedo, não fica se separando pessoas. No verdadeiro avivamento, eu vou rastejando, eu vou ligando: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. No verdadeiro avivamento, é convicção de pecado, é convicção de que Deus, Ele não compactua com o pecado. No verdadeiro avivamento há uma sensibilidade com aquilo que Deus não gosta, com aquilo que ofende, com aquilo que entristece. É por isso que Paulo também diz, quando ele escreve aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito, ou em outra passagem diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque nós entristecemos o Espírito Santo quando nós não temos convicção do pecado que está em nós. Nós sabemos apontar e falar e nós não olhamos para nós e entristecemos o Espírito Santo de Deus. Não há convicção de pecado. Mas no verdadeiro avivamento, nós olhamos para nós, olhamos as nossas misérias, olhamos como nós somos pecadores e clamamos por misericórdia. Aleluia. Clamamos por ajuda, clamamos por graça. No verdadeiro avivamento há também uma coisa muito interessante e que tem faltado em nós hoje, a começar por mim. No verdadeiro avivamento há arrependimento. O verdadeiro avivamento traz arrependimento. E somente pessoas que se deixam encher pelo Espírito Santo é que conseguem se arrepender dos seus pecados. Quantas pessoas mantêm a sobreza? Eu confessar? Eu não preciso confessar. Eu me arrepender? Dizer que eu errei? Assumir a minha? Não precisa ninguém saber. Não, está tudo bem, deixa assim, vai resolver. Não adianta. Isso é falta do Espírito Santo, porque quando somos cheios do Espírito Santo, nos arrependemos, reconhecemos que nós estamos errados, reconhecemos que precisamos dessa mudança, e o arrependimento torna-se, irmãos, algo natural em nós. Aleluia. E por último, no verdadeiro avivamento, há uma busca pela santidade, há uma busca pela santificação. No verdadeiro avivamento, nós buscamos fazer aquilo que agrada a Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É por isso que você vai encontrar pessoas que são muito religiosas, mas elas não conseguem mais ver o Senhor. Pessoas que têm palavras bonitas, elas têm até uma aparência de muita religiosidade, mas elas não conseguem ver o Senhor, porque não há santificação. E por que não há santificação? Porque elas não estão em busca do verdadeiro avivamento. No verdadeiro avivamento há uma busca pela santidade, há uma busca por uma vida nova, há um inconformismo com aquilo que se está vivendo, há um inconformismo, há um desejo de buscar ser santo como o Senhor é santo. Ele disse: olha, sede santos, porque o Senhor é santo, o Senhor é santo. Então, se o Senhor é santo, eu também desejo ser santo, eu desejo ser separado, e é uma busca. As pessoas começam a buscar, elas começam a ir em busca de uma vida diferente, de uma vida nova. Elas começam a se separar. Aquelas pessoas que você vai ver, ela muda o seu jeito de falar, até a sua vestimenta muda. Não é porque a igreja foi, é proibido usar isso. Não é isso não. Quando o verdadeiro avivamento
do Espírito Santo. Aleluia. É falta do Espírito Santo. Não importa o que estão fazendo, não importa a igreja americana assim, não importa a igreja japonesa assim, na busca por Deus, no avivamento, a nossa santificação, ela começa a fluir, ela começa a fluir, e nós queremos se parecer com Cristo. Nós queremos parecer com o mundo, queremos copiar o mundo, queremos copiar os ídolos pop, queremos copiar essas coisas, mas no verdadeiro avivamento queremos ser parecidos com Jesus. Aleluia! Precisamos nos parecer com Cristo, com o ungido de Deus, aleluia! Com aquele que foi enviado para nos salvar. No avivamento nós olhamos para Cristo e Ele é o nosso modelo. No avivamento não é o pastor que é o meu modelo, não é o ministério que é o meu modelo, mas é Jesus Cristo que morreu por mim. E nós buscamos ser como Ele, olhar para Ele, ser santo como Ele é santo, viver para Ele, andar com Ele, se parecer com Ele. E isto é, meus irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos, igreja, ser cheios desse Espírito. Esse é o avivamento que a igreja precisa. Vamos nos colocar de pé. Havia mais para falarmos, o tempo não nos permite. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor nos esclareça, que o Espírito Santo nos leve à compreensão da sua palavra. Que eu e você consigamos compreender que é urgente isso, é uma necessidade. Estou me preparando para o Congresso da Mocidade no mês que vem, no mês de julho, ou 12, 13. Nós vamos fazer um trabalho com os nossos jovens, nós vamos falar sobre sexo, nós vamos falar sobre vida com Deus.